Ok, a aula está sendo gravada. A tela está compartilhada, esse verdinho. E vamos tocar a vida, vamos ver o que é que nós temos aqui. O que é que a escola tem falado para a gente estar sempre repetindo para vocês? Façam o AVA, muito importante fazer o AVA, muito importante fazer as questões, muito importante deixar o nota máxima. Na semana passada, a Maria me deu uma informação, falou que o nota máxima ele tem questões muito singelas em relação ao conteúdo. Talvez, eu até me manifestei, coloquei essa informação tal para frente, mas até conversei com ela, falei que qualquer alteração não seria de imediato. Essas alterações deveriam acontecer sim, mas não para agora. Até mesmo porque novas questões precisariam ser feitas, né? Ou quem trabalha com conteúdo, gerar um pouco mais de informação, coisa coerente para ajudar até nas pesquisas, e aí deixar de usar aquelas perguntas mais simples do desafio de nota máxima, que não tem muita relação com o que vocês estão estudando, para substituir umas questões por outras mais modernas, mais atualizadas. Mas aí, dada toda essa situação, até mesmo contato, gerar mais questões, tal, acho que não daria tempo de fazer com que isso chegasse até os nossos dias. Portanto, vamos continuar fazendo a ferramenta funcionar, mesmo que seja simples, e aí até que comecem a gerar novas informações. Deixa eu ver se tem gente aqui pedindo alguma coisa. Ok, o Melk está dizendo que a coleta não parou, a coleta está continuando. Então, cuidado aí, Melk. Atenção ao trabalho, aos colegas. Não deixa, você que tem instrução, vai sempre dando a instrução pessoal, do jeito que eles podem fazer, do jeito que eles devem fazer, do jeito que eles têm mais segurança em fazer, mas mantendo aí o máximo possível de segurança entre você, o pessoal que auxilia e as atividades, porque vocês têm contato com coisas que o pessoal põe a mão todos os dias. Então, isso é bastante crítico, é bastante perigoso. Então, instrui o pessoal lá. Luva, nada de andar sem luva, calçado, roupa bem fechada, material de segurança. Depois que chegar, bastante sabão, tal, tira aquela roupa, deixa pendurada lá no sol, deixa pendurada no vento, 24 horas, só no dia seguinte é que você vai mexer com aquilo lá, não entra em contato. Se puder, até usa uma máscara aí para se proteger. Então, isso é legal e você pode instruir o pessoal para eles tentarem fazer esse trabalho com o máximo de segurança possível. Ok, configurando aqui, vamos verificar, a gravação está continuando, o material está compartilhado. Vamos ver o que eu trouxe aqui para vocês. Vou fechar um pouquinho a minha câmera. Fechei, continuei o meu áudio. Além das atividades aí do nosso dia a dia, uma coisa que eu acho bastante importante é que eu morro de saudade de vocês, gente. Cadê vocês? Preciso que vocês estejam aqui próximo, preciso estar próximo de vocês. Nosso relacionamento vale ouro. Nós estamos aí há 3 semestres já trabalhando juntos. Eu acho isso aí primordial. Vejo que muitas pessoas, um acessa um dia, outro acessa o outro, tal. Mas eu digo para todo mundo, tenho muita saudade de vocês e espero que o mais rápido possível a gente solucione tudo isso para a gente tomar um café junto aí, para a gente se relacionar, se divertir e tal, se abraçar dentro dos parâmetros de segurança. Eu acho que isso não vai demorar para acontecer, não.
Professor, Oi, querido. as pessoas no grupo aqui estão pedindo para o senhor aceitar eles na aula. Então, o problema é que agora, ó, eu estou aqui com... Você consegue visualizar essa tela? Não. Assim, eu Deixa consigo visualizar o que o senhor está mostrando, mas... Isso. Tá vendo? Eu não estou conseguindo enxergar mais ninguém aqui, ó. Quando eles chegam, mostram um botãozinho aqui para mim e aparece para eu acessar. Agora, o que é que será que eles estão... Como é que você... Como É é que porque eles mandaram você... aqui no grupo do WhatsApp, pediu para avisar para o senhor aceitar a Professor, entrada bom dele. dia. Bom Não tem dia, como o senhor não tem como o senhor deixar liberado, aí não precisa ficar autorizando. Então, mas não tem ninguém esperando aqui, ó, para mim. Ah, estranho. Mas É deixe isso? liberado, aí quem entrar já não precisa ficar solicitando. Não, isso é o que que acontece? Mesmo que eu esteja lá na outra tela, aparece um bonequinho amarelinho. E aí toda hora eu venho aqui porque eu preciso estar acessando essa tela que eu vou registrando. A cada acesso eu vou registrando aqui. O que está acontecendo agora que você me falou, uma informação muito importante, é que se tiver gente querendo acessar, não está usando o caminho atual. Será que eles não estão usando o acesso? Por que que eles não estão conseguindo? Não estou entendendo. Olha só, você foi e pegou o acesso na unidade um, seção um. Isso, eu entrei pelo AVA, na unidade Eu 1. também entrei. Entrei pelo AVA, unidade 1. Pede para o pessoal entrar de novo, logar de novo lá no AVA, para ver se eles não estão usando o acesso, sei lá, um acesso diferente de outra matéria ou antigo, porque tem algum problema mesmo. Se eles não estão chegando aqui, eu não tenho como acessar, deixar eles. Não é que eu não deixo eles entrar, deixo sim. O problema é que eu não estou conseguindo enxergar eles aqui. Eles precisam chegar até essa tela para poder acessar. Eu falei com eles aqui no grupo, né? Vamos ver. Ô, Tá legal. professor, Oi. qual vai cair a unidade 1 e a unidade toda na prova semana que vem? Unidade um e unidade 2. Nós vamos trabalhar em cima da unidade 1 e da unidade 2. Eu vou abrir aqui. Ó, eu já estou na unidade 3, mas a unidade 3 não cai. Deixa eu abrir aqui um mais antigo, por exemplo. Deixa eu ver se aqui já é possível. Estou gerando aqui esse arquivo e também não. Só cai unidade 1 e unidade 2, que vai até aqui. Então, vai até o Código Florestal. Tá Vai bom. processo de licenciamento, Código Florestal, Política Nacional de Meio Ambiente, a recepção da Constituição da República em relação ao direito ambiental. Só cai unidade 1 e unidade 2. Tá? Não cai unidade 3. Nós estamos hoje trabalhando na unidade 3, Política Nacional de Recursos Híbridos. Cai unidade 1 e cai unidade 2. Tá. Outra informação importante, eu encaminhei para vocês aí um e-mail. O Bruno estava me ajudando, colocando todo mundo na sala para pegar os dados. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ó, não tem ninguém. Estou checando aqui. Ocultar e mostrar novamente pelo pessoal, não tem. Eu estou limitado a essa tela aqui. Se eles acessarem, eu consigo puxar. Ok. Então, o que é que nós temos? O que nós temos aqui de recado? Além do AVA, além das questões,
eu encaminhei, hoje é quarta, anteontem eu encaminhei um e-mail novo, e aí mandei uma máscara nova, para que todos os trabalhos fossem incluídos ali naquela máscara, tal. Na hora de mandar para mim, eu sei que já cai no lugar certinho, na caixinha certinho, porque são muitas turmas, e aí eu redividi aquele e-mail em mais 7 outros e-mails, e aí sim, cada um manda, já cai no lugar certinho, porque eu vou ter pouco tempo para olhar os exercícios, o trabalho, né? Valorar o trabalho e depois lançar nota. Então, vocês já mandaram para mim a prévia dele algumas semanas atrás, ok, sem problema, tudo certinho. Melk também mandou, Melk também estava preocupado em saber se eu havia recebido. Recebi sim, Melk. Você, quando enviou no e-mail certo, tranquilo. Agora precisa enviar o restante do trabalho, ele na última versão. E aí, quando que vence? Na semana que vem é dia da nossa prova, da nossa avaliação. Aí entrega o trabalho, liquida o trabalho e já e já pega a prova. Como é que vai ser essa prova aí? Essa prova que nós vamos fazer, ela vai ser online. Agora chegou mais alguém, ó. Jane, tá vendo aqui como aparece? Ó, o quadradinho, Jane chegou. Ok. Ok, Jane está presente. Então é isso que eu preciso. A hora que acessa o quadradinho, aí eu começo a visualizar e eu sei que vocês já estão aí. Então a Jane acabou de acessar, a ferramenta está funcionando, tá ok sim. Então como é que vai funcionar a nossa avaliação? Unidade 1 e unidade 2. Nós estamos hoje trabalhando já na unidade 3, porque o trabalho continua, né? Tanto que no segundo bimestre eu vou querer que vocês falem mais, vocês apresentem mais, e vocês participem mais, mas precisa ser não online, vai precisar ser presencial, tal, para vocês trazerem bastante novidade. Eu queria levar, já tinha programado para levar pessoas aí da Secretaria do Meio Ambiente para conversar com a gente do ponto de vista do que é o processo administrativo, como é que funciona esse procedimento administrativo, como que ele chega até a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, como que os pedidos chegam até lá, para que eles outorguem ou eles peçam alguma retificação, modificação. É um trabalho muito agradável, é um trabalho que não é judicial. É claro, ele pode se tornar judicial, mas de imediato é um trabalho exclusivamente procedimento administrativo. Então, é muito fácil da gente conseguir chegar até esses órgãos, mas as aprovações não significam que são fáceis, não. Principalmente porque do lado de lá não tem advogado ambiental. As pessoas que estão do lado de lá normalmente são engenheiros agrônomos. Ainda falta, o Brasil precisa crescer um pouco mais para que o advogado ambiental consiga transferir informações claras para o engenheiro agrônomo. E o engenheiro agrônomo, de certa forma, ele recepciona, ele recebe essa informação hoje do agente, que é o advogado ambiental, mas ele não entende esse caminho. E aí, muitos pedidos passam aí anos para tentar chegar num acordo, chegar numa regularização, mas por falta de contato. Então, se o advogado se especializar, entender o caminho, conhecer exatamente o que vai ser pedido, já leva tudo prontinho. Já leva, olha, você vai precisar disso aqui, a lei diz que você precisa disso, disso, disso. Então, essa informação está aqui, essa outra está aqui, essa outra está aqui, monta já o processo administrativo, coloca todos as provas, né? Comprova tudo o que está acontecendo
E aí o advogado, o engenheiro do outro lado, ele fala, nossa, já me entregou de mão beijada, de bandeja. É assim mesmo. E aí as outorgas passam a ser mais simples, mais fáceis. Então, o que eu toda semana digo, é um trabalho muito gratificante, porque o resultado aparece, o resultado chega. E ele não é estressante porque a gente não tem aquela briga, aquele contato no dia a dia com outros advogados ou com juiz. Então é fácil da gente fechar. Ok, vamos continuar aqui, retornando nossa atividade, lembrando aí que a nossa avaliação, ela vai... o material é o equivalente à unidade 1, direito ambiental. Ele fala um pouquinho aí sobre a introdução do direito ambiental, princípios gerais do direito ambiental, a Constituição Federal, como que a Constituição recepcionou. Olha aí nos slides, eu fiz alguns slides, encaminhei para vocês. Sempre eu estou mandando, tá lá o slide da aula de hoje também, tá depositado aí na unidade 3, seção 1, tá ok. Já tem o slide na unidade 3, seção 2, mas aí já a unidade 3 não cai na prova, então tá ok. Então, encaminhei aí sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, o PENAMA, falei um pouquinho aí a respeito dos artigos, né? Qual é a briga que existe aí entre o PNMA, que é a Política Nacional, falei um pouquinho da briga do processo de licenciamento ambiental e falei sobre o Código Florestal, aquelas alterações. Então, esse slide, por exemplo, aí que vocês têm, olha, ele fala exclusivamente sobre o Código Florestal, traz os artigos de lei. Uma coisa importante a gente observar, tudo que nós estamos fazendo, do ponto de vista ambiental, ele está preso, ele está regulamentado por uma determinada lei. Nada, nenhum desses licenciamentos, nenhum dessas atuações do direito ambiental é feito em cima de probabilidades ou achismos. Não existe. Todo licenciamento, eu vou mostrar hoje, inclusive, todo procedimento administrativo para que se chegue no resultado exigido pelo direito ambiental é feito em cima de uma lei. Para tudo tem uma lei. Por isso que o engenheiro ele não abre muito o horizonte dele, porque na hora de ler lei não é o campo dele. E aí falta realmente a mão de obra especializada, que é do advogado ambiental, para preparar o processo, montar esse procedimento administrativo, vasculhar tudo que a lei diz, juntar os fatos comprobatórios e entregar na secretaria. A secretaria, por que ela se preocupa com o engenheiro ambiental? Por causa disso daqui, ó. O que interessa hoje para a secretaria é saber se o que ela aprova vai gerar impacto. E se tiver impacto ambiental, essa regularização ela é passiva da necessidade de adaptação. Então, o advogado ambiental, ele junta todas as provas, vamos dizer assim, ele tem que comprovar todos os passos, ele tem que comprovar cada uma das solicitações que ele esteja fazendo para que o impacto ambiental seja reduzido e até mesmo informado. O que o engenheiro do outro lado está querendo saber é evento futuro e incerto, risco. O que você está pedindo gera algum risco? E aí você mesmo tem que falar, sim, o que eu estou solicitando, regularizando, gera risco. Quais são os riscos levantados? E aí você já mostra qual é o impacto. Pode gerar o risco A, B, C, D, E. E aí você classifica e diz, caso ocorra o risco A solução é essa, risco B. Então você monta uma planilha e já demonstra para ele toda a situação, tudo que pode ocorrer. Então o engenheiro não vai viver de susto. Quando ele pega o primeiro pedido seu, o primeiro projeto seu, ele já vai estranhar porque os demais não fazem dessa forma.
Mas quando chegar o segundo, ele fala, não, daqui. Por que daqui? Porque ele tem a ocupação dele, ele tem a necessidade de apresentar resultados, e ele sabe que aquele novo processo que ele está recebendo vem recheado de informações. Ok, deu um clique aqui. Acessou, já aparece para mim aqui. Então, Lucas chegou aí também. Bem-vindo, Lucas. Vamos continuar a nossa atividade. Já estamos aí 6 pessoas. Então, o próprio engenheiro administrativo, o engenheiro agrônomo, ele já vai pegar tudo prontinho. E aí, no segundo, ele confia. Ele fala, já sei. Quando esse advogado chega aqui, advogado ambiental, chega aqui na secretaria, trazendo um pacote para regularização, ele já traz todo o processo montado. E esse processo montado, na hora, já gera informação suficiente para aprovação ou para pedir mais detalhes e coisas assim, porque ainda assim vira uma troca de informações e mais detalhes vão aparecer. Então, tudo está baseado em cima da lei. Portanto, gente, analisa lá, olha a lei. Toda vez que eu tenho uma situação, eu tenho uma lei. Então, eu tenho a lei aqui na política nacional dos recursos hídricos, eu tenho a lei do Código Florestal e assim por diante. Para cada uma das atividades que nós falamos aqui, existe sim uma lei, uma regularização, uma regulamentação. O Código, a Constituição da República recepcionou o direito ambiental, a necessidade de regulamentação do procedimento do direito do ambiental no Brasil, e aí, por meio do procedimento ambiental, criou-se o direito ambiental, as leis ambientais. E uma coisa interessante, os advogados mais antigos, eles não têm ele não tem tempo de ficar pesquisando, de atualizando e de gerando informação a respeito da lei ambiental. E isso, como faz, as leis já são antigas, mas esses procedimentos não são antigos, então precisa sim de gente preparada, de gente treinada. Tem bastante trabalho, eu atuo bastante nessa área, principalmente na regularização como georreferenciamento das terras. Na hora de fazer o georreferenciamento, eu tenho que mostrar no cadastro ambiental rural. Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo acesso. Não tem, está tudo certo. Então, eu vejo isso acontecer constantemente, na medida em que os procedimentos são gerados, e eu vejo isso aí no georreferenciamento, na hora de fazer o cadastro ambiental rural, eu preciso estar de olho no que vai ser regularizado. Então, quando eu faço o cadastro ambiental rural, eu já mostro para a secretaria o trabalho que foi feito junto com o dono da terra ali, pode ser um sítio, uma fazenda, uma chácara, mas por exigência técnica, assim, do meio ambiente. E aí eles perguntam, olha, mas onde tem nascente? Se tiver nascente, eu já mostro onde está a nascente e já mostro a proteção da nascente, a proteção do córrego, a medida que eu não posso gerar nenhuma atividade, eu já levo tudo pronto. E aí, rapidamente, no mesmo dia, ele já outorga a prova e a pessoa já tem o cadastro ambiental, passa para o outro, tal. Então não tem fim. Isso é uma atividade constante e parou agora por causa do coronavírus, porque o contato é pessoal, a gente tem que acessar aí o dono da fazenda, que vai andar na terra, que vai mostrar o que ele tem, mas em contrapartida, o mapeamento é feito pelo advogado, que pode ser feito sozinho, ou então ele pode ir lá na Secretaria do Meio Ambiente, pegar um técnico e o técnico ajuda, fica com ele algumas horas.
ele agenda com o técnico e o técnico acessa o mapa e faz a atividade. Então, não precisa ser engenheiro para fazer isso, não. Pode ser você mesmo. Precisa ser advogado também, não. Mas e se eu for advogado? Não vai mudar nada com relação ao pedido. Talvez mude com relação ao que você leva de atos comprobatórios para poder executar isso aí. Para nossa avaliação, direito ambiental, unidade 1, vamos dar uma olhada em tudo isso daqui. Unidade 2 vai falar sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, o licenciamento ambiental e o Código Florestal. Esse é material para a gente falar sobre a prova, né? Avaliação, primeira avaliação. Como é que vai ser? Semana que vem, 8 horas da manhã, a gente tem acesso aqui. Eu vou liberar o link, aí você vai até o link, recolhe a avaliação. Ok, chegando mais alguém aqui. Daniele está aqui. Ok, cada vez que acessa eu tenho que dar eu tenho que comprovar as pessoas que estão aparecendo. Então, por isso que eu faço esse registro. Ok? Então, como é que vai ser a nossa avaliação? Na quarta-feira que vem, 8 horas da manhã, eu libero as questões para vocês, vocês acessam as questões, e aí eu fico disponível aí, o nosso horário normal, e vocês, se tiver dúvida, a gente vai conversando, tal, vai trocando as nossas ideias, tranquilamente. Mas quando é que você tem que me devolver a prova? 24 horas. No dia seguinte, 7h59, aí você faz a última entrega, aperta o botão lá, e aí eu dou confirmação, recebo a sua prova, e aí eu tenho até o dia 5 para poder corrigir e lançar as notas. Então, é bastante corrido, não posso perder tempo com isso, e por isso que eu organizei, né, os trabalhos, a hora que vocês entregarem. Observa aí que o trabalho pendente agora tem que ser entregue full, completo, e para entregar ele completo, vai para a caixinha do novo e-mail, a hora que você mandar, já cai no lugar certo. O Bruno me ajudou muito, agradeço aí o Bruno, agradeço a vocês por terem passado as informações para o Bruno, porque caso haja alguma necessidade, eu tenho contato de vocês imediato, eu posso entrar rapidamente com a informação com vocês, para tentar arruma aqui, arruma ali, tal, aconteceu isso, e sem precisar passar essa informação via grupo. Então, nessa condição aí que nós estamos, nessa situação, eu pedi o e-mail de vocês, pedi celular, exatamente para o nosso relacionamento ser o mais rápido possível. Não abrir essa informação para a sala, ninguém tem, todo mundo passa para o Bruno é o representante, ele coloca isso lá na planilha, me devolve, e eu segrego aqui, guardo essa informação. Caso a gente tenha alguma necessidade de contato, eu já vou passando essa informação para vocês. Maria de Lourdes chegou aqui, ok. Ok, bem-vinda Maria de Lourdes, estamos juntos aqui, registrando mais um, tranquilo. Então, como é que vai ser essa prova? Só recapitulando. No instante em que você me mandar a prova, ok, Maria Alcântara também chegando. No instante em que você mandar para mim a avaliação, eu já vou corrigir, monto a planilha, aí vou atrás dos trabalhos, confiro todos os trabalhos e já posso fazer o lançamento. Quarta-feira que vem, 8 horas da manhã, atividade unidade 1 e unidade 2. Entregou a unidade 1, estudou a unidade 1, estudou a unidade 2, deu uma olhadinha na lei. 8 horas da manhã, eu libero acesso à pesquisa, libero acesso, vou abrir a câmera aqui para vocês me acompanharem aqui nesse instante, que é bastante importante. Quarta-feira, 8 horas da manhã, eu vou liberar para vocês o acesso às questões, aí você absorve as questões, eu fico aqui até as 9h30, tranquilo, 9h40.
Se precisar, fico mais tempo. Nós estamos juntos aí há bastante tempo, então tá tranquilo. Pode falar comigo durante o dia. Nossa, eu fico muito feliz com isso. Tranquilo. Então, o que acontece? Você recebe a prova às 8 horas e aí você tem 24 horas para me devolver a avaliação. Então, só no dia seguinte que você vai me devolver a prova. Eu sei que você vai pegar a prova, ficar quietinho lá, concentrado e tal. Tenho certeza que você vai pesquisar, que você vai olhar na internet, não com o objetivo de copiar a resposta, mas de ver a respeito do assunto, montar a sua resposta e escrever no papel. Essa é a ideia mais importante. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês olhem, vejam o que a doutrina está falando, o que a lei está falando, monta a sua resposta e escreve. Portanto, eu tenho certeza que não terão duas provas idênticas. A resposta, né, quando ela for descritiva, ela não vai ser idêntica. É claro que você vai estar usando o mesmo caminho que o colega acabou utilizando, mas o fato é que a gente não tem duas cabeças que pensem exatamente da mesma forma, do mesmo jeito. Então, as respostas não serão idênticas. Pode ser parecida, claro, as respostas sempre serão parecidas, principalmente na hora de fundamentar. Tá lá na lei tal, tá no artigo tal, e aí você vai montar a resposta baseada nessa informação. Então, a gente tem 24 horas para poder devolver essa prova. Lembrando aí que a semana que vem fecha o prazo para entrega dos trabalhos. Vocês já me mandaram uma prévia, já considerei essa prévia, até mesmo porque eu queria provocar para saber o que é que você está fazendo, o que você está, onde está pesquisando. E aí nós tivemos mais essas 3 semanas aí, quase um mês para a gente agora finalizar. Então, semana que vem, na quarta-feira, encerra a prova, encerra a data do trabalho. Vou começar a prova, entrego o trabalho e dali para frente eu já começo a corrigir enquanto vocês fazem as provas. Então, o tempo que você está fazendo prova, eu estou corrigindo o trabalho. Antes de começar a prova, já entrega o trabalho, fecha a obrigação e aí recolhe a prova e começa a resolver. Ok, vamos dar uma olhada aqui no qual é o material da prova mais uma vez. Unidade 1, Princípios Gerais do Direito Ambiental. Tem um slide que eu coloquei, que eu falei com vocês lá na sala, no presencial, muito legal. Tem um slide aqui da Constituição Federal recepcionando as atividades do meio ambiente. Conversei com vocês também, depois falei bastante a respeito disso nas nossas aulas aí. Falei sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, coloquei as leis. Então, tudo aqui está relacionado com lei. Baixem as leis do código, que eu vou pedir para você trabalhar em cima do conceito da lei. Cada um desses tem um conceito de lei. Nada é feito no achismo ou na vontade de um engenheiro, por exemplo. Tudo é feito em cima da regulamentação. E o Brasil já regulamentou isso. E aí, falando um pouquinho a respeito da política nacional dos recursos hídricos, o que é que nós temos? Na unidade 3, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, Política Nacional de Recursos Hídricos e Política Nacional de Recursos Sólidos. Semana que vem a gente fala um pouquinho sobre os sólidos e depois a gente entra na unidade 4, onde eu gostaria que vocês... Ok, Luciana está aqui, Marcela também está aqui, Flávia também está aqui. Ok. Registrando aqui presença. Então, voltando ao nosso material. Unidade 3 não cai na prova, unidade 4 não cai na prova. O que cai na prova, unidade 1, Direito Ambiental,
princípios gerais do direito ambiental, Constituição Federal e o meio ambiente, Política Nacional do Meio Ambiente, PNAMA, né? Política de Licenciamento Ambiental e o Código Florestal. Falei agora há pouco aí a respeito do Código Florestal. Usa a lei, preciso que vocês constantemente utilizem as leis, baixa a lei, porque na hora da prova você vai usar a lei. Eu tenho lá perguntas a respeito da lei. Então, essa informação é extremamente importante para você não perder tempo. Você já entrou no planalto.com e baixou a nossa lei. Se eu for falar sobre a Política Nacional dos Recursos Humanos, ela está fundamentada onde? Está fundamentada aqui. Vou tirar essa setinha aqui da frente. Ela está fundamentada aqui na Lei 9.433, tem que diminuir um pouquinho aqui, 115. Ela está fundamentada na Lei 9.433 de janeiro de 97. Claro, em janeiro de 97 foi a data em que a primeira lei foi promulgada, mas ela tem constante alteração aí, decreto de 2010 que alterou significativamente, mas ela fala sobre, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 19 do artigo 21 e aí faz todas as modificações. Então, ok, nós estamos falando a respeito da Política Nacional de Recursos Hídricos, então eu preciso trabalhar em cima do que a lei me traz, eu preciso trabalhar em cima do que a lei fundamenta, do que ela regulariza. Está lá, da mesma forma que a gente tem o PNMA, o Código Ambiental, nós temos aí a Política Nacional dos Recursos Hídricos, a Política Nacional dos Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: a água é um bem de domínio público, a água é um recurso natural limitado, ou seja, vai falar realmente sobre o recurso hídrico, a água e os descartes em relação à movimentação e transformação da água. Então, o que eu trago de informação importante? Está aí, essa lei, ela está hoje aí com, aqui, 57 artigos, tá? Com as respectivas alterações. Fernando Henrique Cardoso fez a última, foi quem promulgou, mas todo o texto constantemente vai sendo alterado e vai sendo regulamentado. Então, o que é que impacta para nós, advogados do direito ambiental, o uso da água? Tudo, tudo. Se você tem problemas com o uso da água, você precisa entrar com o processo administrativo para poder gerar recurso. Por exemplo, eu moro num condomínio. Esse condomínio, quando foi aprovado, existia um estudo de um impacto ambiental e logo existia a obrigatoriedade de que todas as casas, para que a planta fosse aprovada, tivessem uma fossa asséptica. O que é essa fossa asséptica? Essa fossa séptica é nada mais do que um conjunto de tubos, né, de poço, vamos falar assim. Então, eram vários poços, um com 3 metros de profundidade, outro com 2 metros de profundidade, outro com 1 metro de profundidade e tal. Então, o dejeto de todas as casas, isso ficava na porta das casas, na garagem das casas, no jardim, embaixo do jardim, tal. Um problema que foi colocado segundo o impacto ambiental, mas os terrenos não eram assim tão grandes, então o espaço teria que ser dividido com alguma coisa. Normalmente as pessoas colocavam na garagem, construía em cima, deixava lá um tubo para a própria
caminhão chegar, colocar a mangueira lá, sugar toda aquela massa e fazer o descarte. Então, logo de início, o condomínio, quando começou a construção, ele já, das casas, que foi aprovado, as casas já introduziam e todo o dejeto já ia sendo lançado. Aí me procuraram aqui, eu também, quando eu construí, eu tive que fazer isso e tal. Aí me procuraram aqui para a gente fazer um processo. Fizemos um grupo de pessoas e eu fiz um processo acionando, né, a SAEG. A SAEG aqui era Sabesp, e a Sabesp dizia o seguinte: você tem fossa séptica? A séptica? Tem, todos nós temos. Então, o que acontece? Veja só o impacto. Pega a sua conta de água. Se você for observar a sua conta de água, parte do que você está comprando da Sabesp, você está pagando como água. A outra parte que você está pagando para a Sabesp é o descarte da água que você comprou. Então, peraí, qual que foi o procedimento administrativo aí do direito ambiental? Calma lá. Se a minha conta aí vamos supor, R$200 de água, R$60, R$70 é do tratamento da água que eu estou descartando. É a água que eu usei, lá no... Karina também está chegando. É a água que eu utilizei para lavar roupa, para tomar banho, e assim por diante. Cada vez que eu descarto água pelo banheiro, pelo chuveiro e tal, e ela vai embora para ser tratada pela concessionária, eu estou pagando a minha cota para a concessionária fazer o tratamento, sem problema nenhum. Mas aí, com a introdução dessa fossa séptica, o que aconteceu? Eu já estou trabalhando e tratando previamente aquele resíduo e entregando para a Sabesp uma água um pouco mais limpa, mas não aquela água pesada. Por quê? Porque eu vou ter esse custo. Eu vou ter que chamar uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, vai depender da quantidade de uso. Eu vou ter que chamar o prestador de serviço que vem com o caminhão e vai sacar de dentro da fossa séptica todo o resíduo maçudo que acabou ficando. Então, nós entramos com um processo para que a Sabesp devolvesse esse dinheiro ou compensasse esse período, 1 ano, 2 anos, 5 anos, dependendo de quanto tempo a casa já tinha sido construída. E aí, o que aconteceu? Toda a documentação já estava fundamentada. A Sabesp falou: cara, se todo mundo entrar com esse processo, eu vou quebrar. Então, eu preciso desse dinheiro. Conclusão: a obrigatoriedade da instalação da fossa séptica foi retirada. Por quê? Porque a tubulação já existe, a água vai ser encaminhada. Se eu mando já uma água limpa, a hora que ela chegar lá na avenida, juntando com um dos outros bairros que não são tratados, vai misturar tudo de novo e vai dar o mesmo serviço para a Sabesp. Conclusão: a concessionária falou: não, eu tiro essa obrigatoriedade, você não precisa mais fazer. E aí fechamos, né, o período da obrigatoriedade, compensamos os valores e dali para frente não se falou mais nisso. Está aí, direito ambiental. Quem é que poderia ter lembrado de uma situação dessa? Um caso concreto. A obrigatoriedade da prestação de serviço, dada a obrigatoriedade da prestadora de serviço, que é a concessionária, SAEG, Sabesp e assim por diante. Então, é extremamente importante a gente estar de olho nisso, porque senão o cliente, vários clientes... Oi? Bom dia, professor. Bom dia! Tudo bem? Professor, graças a Deus, na paz, mas em relação a essa questão que o senhor está trazendo da obrigatoriedade, eu já posso estar fazendo uma pergunta? Pode, claro que pode. Então, professor, nós sabemos das evoluções aí em relação ao tratamento de esgoto, a fossa biodigestora, a fossa biológica.
neste caso, a concessionária, ela fornece o serviço, né? No caso do condomínio do senhor, foi tirado a obrigatoriedade da fossa séptica. Mas e no caso da pessoa querer cuidar do próprio esgoto, através dessas novas tecnologias, e ela tem como ficar isenta do pagamento da rede de esgoto? Então, vamos lá. Como é que funciona essa compensação? Existem aí os dois campos. A água que você compra, que você usa da Sabesp, e a devolução dessa água que você utilizou para que volte para o sistema para ser tratado. O custo da conta de água é a somatória dos dois. Agora, se você, por exemplo, aqui no condomínio, na época, o condomínio tinha a obrigatoriedade já de tratar esse esgoto. É claro que a gente fazia uma limpeza do material pesado, mas a água, para voltar para ser reutilizada, precisaria sim entrar por um procedimento de purificação, tal, e aquilo que a gente vê na televisão, para que ela seja despejada no rio, misturada e depois coletada novamente para ser redistribuída para a cidade. Então, esse custo é que a prestadora de serviço falava para a gente que se eu misturar a minha água previamente limpa com a água do outro bairro, que não é previamente limpa, e chegar toda essa mistura para a concessionária, o custo dela vai ser o mesmo, e ela, então, deixou de obrigar o condomínio a fazer esse pré-tratamento, porque cada um dos condôminos tinha a obrigação de custear por si só a instalação da fossa e a limpeza da fossa. Então, esse era um custo individual. E, além desse custo individual, a gente ainda pagava água e tratamento do resíduo. Então, nós estamos tendo um custo duplicado. A questão levantada foi exatamente essa: a duplicação do custo para a preparação desse material. Agora, veja só, se você está numa região em que você tem a obrigação de instalar uma fossa e você não usa a saída da fossa para devolver a água para o meio ambiente, por exemplo, você criou uma fossa, todo o material vai ser decomposto dentro da fossa, é uma questão de tempo, pode ser 1, 5, 10 anos, mas essa fossa vai encher, e aí você ou constrói outra, ou aterra essa e constrói outra, ou manda limpar essa, suga tudo, constrói, limpa e continua utilizando. Veja, o custo do tratamento continua sendo seu e não da Sabesp. Por quê? Porque você não tem onde dispor, entregar esse resíduo. Essa massa não está indo embora. Muita região daí eu digo assim, rural, não tem chácaras, sítios, fazendas, tal. Muitos lugares não tem essa recepção do dejeto que vai ser encaminhado para tratamento na concessionária. Se isso não ocorrer, o custo é seu, e aí você vai pagar só a água que você estiver utilizando. Ainda assim, alguns lugares não tem, a Sabesp não chega com a água tratada, e você acaba utilizando a água que está disponível na natureza. Se for necessário, você vai ter que custear para fazer o tratamento, a limpeza, até mesmo para usar. Então, você recolhe a água, tem o custo da retirada, você prepara a água, tem o custo da preparação, é tudo custo indireto seu, custo que você tem que estar mantendo. E aí, a devolução desse dejeto também não tem custo da prestação da concessionária, ou seja, é um custo só seu. Portanto, você não vai pagar a água e não vai pagar o esgoto, porque a concessionária não chega até você. Então, hoje a gente consegue visualizar bastante isso. É claro que eu vou continuar mostrando ali, e vai ser talvez uma questão aí 10 anos, 5 anos, 1 ano, que
vai chegar um dia que todo mundo vai ter que pagar a água, mesmo morando lá no sítio, na fazenda, na chácara, porque está tirando a água do subsolo. Hoje, se você mora na cidade e tem um poço artesiano ou semi-artesiano, e se a Sabesp descobrir, ela coloca lá um hidrômetro na sua casa. Então, aquela água que você está tirando gratuita, você está usando na sua casa e está devolvendo para a Sabesp cuidar. Então, você não está pagando a água, mas você está pagando você não está pagando a água e não está pagando o tratamento do resíduo. Porque essa água que você tirou escondido, você lavou a calçada e tal, e ela caiu no hidrante, o hidrante acabou levando embora para a Sabesp e ela vai ter que limpar aquela água para devolver. Ou então você usou no vaso sanitário, ela foi embora, a Sabesp não está registrando que você está usando aquela água. É por isso que ela coloca o hidrômetro, para cobrar a água que você usa e para cobrar a água que você devolve, porque o custo é dela. Se não ocorrer o custo e você estiver usando numa região em que ela não te encontre, esse custo é zero. Você não paga pela água e não paga pelo tratamento da água, porque o custo é seu. Agora, observe o seguinte, vai chegar um instante em que ela vai colocar esse custo para você. Como é que eu vejo isso? Olha só, o que eu gostaria de mostrar. Todo esse sistema de água, ele é controlado hoje pela Agência Nacional de Águas, pela ana.gov.br. Quer dizer, a ANA, Agência Nacional de Águas, é quem regulamenta a utilização desse sistema. Está lá na lei, a lei impõe, a lei obriga a fiscalização. Qual lei que é? A Lei 9.433, de 97, com as modificações, que fala exclusivamente sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Então, ela impõe essa obrigação, essa obrigatoriedade. Quem é que regulamenta? A Agência Nacional de Águas. Como é que ela faz isso? Ela faz um caminho em que você pode utilizar o sistema de gerenciamento de recurso, você pode solicitar a outorga, nós usamos essa palavrinha aí logo lá nas primeiras semanas, eu posso pedir a outorga, a aprovação, ela vai fazer a aprovação e a fiscalização, ela vai lá olhar onde que você está usando, o que você está fazendo, por que você está usando para dar água para o gado, para dar água na sua região, no seu terreno, criando peixe. Então, você está pedindo a aprovação, ela vai fiscalizar e ela vai aprovar. Tudo isso baseado em resoluções e instrução normativa. Toda instrução normativa, deixa eu ver só se eu fechei a minha câmera aqui, eu não fechei, aí começa a atrapalhar até a transferência de informações, fica mais difícil. Então, eu preciso me adequar a todas as resoluções e instruções normativas. Toda instrução normativa, ela é baseada na lei maior, que é a Constituição da República, que vem pela lei menor, nesse caso aqui a nossa 9.433, e essa 9.433 gera instrução normativa e resoluções, nesse caso aqui, pela Agência Nacional de Águas. Então, eu tenho que atender a resolução da ANA, eu tenho que atender a instrução normativa da ANA, e a ANA está seguindo o que está sendo exigido pela lei, nesse caso 9.433, que vem regulamentar a lei maior, que é a Constituição da República. Nada disso é gratuito. Então, existe aí a obrigatoriedade de cobrança. Agora, eu trouxe esse fato aqui para mostrar que isso não é uma omissão, é uma ação. Se você usa e foi outorgado, foi aprovado, e você é fiscalizado, você tem que entrar, gerar o seu boleto e pagar. Então, a Agência Nacional deixa tudo isso fácil, mas ela exige que você participe, que você cumpra com a sua obrigação. Então, não é gratuito. Como é que funciona isso? Olha só, a política nacional,
fala aí, instituída pela Lei 9433, que ficou conhecida como a Lei da Água, a nossa conhecida Lei das Águas, que é da Política Nacional de Recursos Hídricos. E aí ela estabeleceu instrumentos para a gestão dos recursos hídricos, que é de domínio federal. Tudo que está no subsolo é federal. O que está no solo eu posso me apropriar, posso utilizar. O que está no subsolo eu posso utilizar, posso me apropriar, mas eu tenho que regulamentar, tenho que pagar pela utilização. Se eu achar um veio de ouro aí, escondido, no subsolo, esse ouro, ele é federal. Então, eu vou pedir concessão para exploração, mas eu vou ter que pagar o custo dessa exploração. Pertence ao domínio federal. Então, são aqueles que atravessam mais de um estado, mais de uma fronteira. Nesse caso aqui, eu estou falando da água. A água é federal porque ela passa de um estado para outro, de uma fronteira para outra, de um país para outro e assim por diante. E aí criou-se o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E todos os países que utilizam do mesmo rio devem falar na mesma proporção. Então, essa política ela é bastante interessante. Por quê? Porque eu conheço o caráter descentralizador dela. E ela cria um sistema nacional que integra todas as regiões, tanto federação quanto os estados, de modo participativo. Então, essa política nacional é, sim, considerada uma lei moderna, que cria ou que criou condições para identificar os conflitos. Embora a gente esteja falando aí de 97, 2010 e as modificações, mas ela, há 10 anos atrás, né, 2010, 2020, ainda assim ela disponibilizou o recurso e acesso para que a gente consiga, sozinho, fazer com que as coisas aconteçam. Então, se eu vou fazer o uso da água, eu tenho um plano, eu tenho um recurso, eu tenho que mostrar onde vai dar esse conflito. Agora, olha que interessante, ela continua gerando as informações aí, principalmente a Lei das Águas deu outro passo importante, tornando a gestão dos recursos hídricos democrática. O que é que ela está dizendo? Gente, vocês estão usando a água. A água é um bem natural e é um bem que serve para todos. Veja, se o acesso da água é democrático, eu peço para a Sabesp a concessionária ligar a água na minha casa, o vizinho também pede, o outro também pede, ou seja, a Sabesp retira. Eu falo SAEG porque eu, às vezes, trabalho lá no fundo do vale e lá no fundo é SAEG e não Sabesp. Então, o que acontece? Quando essa água é fornecida para a sua casa, todo o processo de tratamento já ocorreu. Mas o que eu chamo a atenção é a forma de ser democrática. Significa que todos têm acesso à mesma água. Mas se eu estiver lá na fazenda, e lá na fazenda tiver uma nascente, e eu estou usando essa nascente, se o meu vizinho pedir acesso à água, essa água é democrática, tá, gente? É claro que vai chegar num instante em que não tem limite, e tem limite suficiente. A mina consegue gerar aí uma vazão de tantos metros, sei lá, por hora, por dia, e o que ela gera é insuficiente até mesmo para eu consumir. Aí eu não consigo fornecer, mas eu estou limitado à necessidade do recurso que eu tenho. Mas, por ser democrática a água, se chegar numa situação crítica que a pessoa precisa de água para beber, ela tem sim direito de exigir que eu forneça água para ela beber. Se ela vai usar na casa dela, não sei, mas eu tenho que fazer o uso democrático. É o que a lei diz. Então, o acompanhamento da evolução da gestão dos recursos hídricos em escala nacional é feito por meio da publicação do relatório. Então, a gente tem aí mensalmente os relatórios sendo publicados, como que está sendo a utilização da água, quem é que está utilizando e como que esse recurso está retornando para a fonte principal. E aí, a cada 4 anos, é feito um balanço de implementação. Não basta mostrar o que está acontecendo, mas existe, sim,
uma necessidade de provar que algo tenha que ser feito. Comentei aí logo nas primeiras semanas que nós estávamos juntos, falando sobre as águas e tal, comentei que existe um risco grande da água invadir o nosso litoral, mapeei isso daí, vi que isso era possível de acontecer, e a gente está vendo até, foi bem lembrado hoje, a gente está percebendo que o mar está cobrando o espaço dele. Por quê? Porque alguma coisa está acontecendo, o efeito da Terra e, vamos falar, do planeta está gerando influências e a água está precisando escoar. Então, existe uma necessidade de fazer um estudo de impacto ambiental, até mesmo para se proteger quanto a isso. Porque se eu tenho um bairro do outro lado e eu tenho previsão que o mar vai jogar água ali, toda a água que cair no sistema hídrico do hidrante vai embora e a concessionária vai ter que tratar. Quem paga? Ninguém. Como é que funciona isso? Um acordo aí entre os entes federativos e o próprio presidente, por exemplo, através aí dos ministros, ele vai precisar gerar recursos para poder resolver esse problema. Então, Política Nacional dos Recursos Hídricos precisa de planejamento, gente. Não dá para fazer de qualquer forma. A ANA, Agência Nacional, ela tem essa obrigatoriedade. Então, ela está previsto pela Política Nacional dos Recursos Hídricos, os planos de recursos hídricos. Eles são documentos que definem a agenda dos recursos hídricos de uma determinada região, incluindo informação sobre ação de gestão, projeto, obra, investimento prioritário. Além disso, fornecem dados atualizados que contribuem para o enriquecimento das bases de dados da ANA, da Agência Nacional. Então, precisa sim ser planejado, precisa estar previsto aí no modelo, ok, retornando para o pulo 2 aqui, precisa estar previsto no modelo para que depois seja cobrado. Então, esse planejamento, a partir de uma visão integrada, nós podemos falar em bacia hidrográfica de forma nacional, estadual. De modo geral, a Agência Nacional ela atua na implementação desse sistema de gerenciamento. E esse sistema de gerenciamento abre para você, de modo facultativo, né, a obrigatoriedade da sua ação. Então, outro instrumento da política é utilizado pela Agência Nacional no âmbito do planejamento é o enquadramento dos corpos d'água. O cadastro ambiental rural exige que você forneça essa informação de onde existe um corpo d'água, um corpo que tem que ser observado, cuidado, protegido, para que daqui a 100, 200, 500, 1000 anos ele volte, ele se mantenha. Então, é preciso, sim, estar de olho para não perder esse olho d'água. E eu trago um exemplo bastante interessante. Uma coisa que fez parte aí do meu dia a dia, para quem vai em Redenção da Serra, pega a estrada de Taubaté para Ubatuba, mais ou menos aí uns 12, 15 quilômetros, tem uma saída para a direita, está escrito lá Redenção da Serra e Natividade da Serra. Redenção e Natividade é banhada aí pela mesma represa de Paraibuna, a represa que vai até Paraibuna. Então, toda a água que mapeia aí de uma cidade para outra. Mas não é lá que eu quero chegar, é bem antes. No caminho, ok, tem um clique aqui, deixa eu ver quem é que está chegando, o Leandro chegou aí, ok, entrando aqui na contabilização, eu tenho que registrar isso daqui. Então, o que eu estou mostrando? Lá no caminho, existe aí existia, né, uma fonte, uma mina, uma biquinha de água, que mais de 50 anos, ela jorrou água ali, um caninho aí de meia polegada, mas era um caninho que estava constantemente jogando água,
os carros paravam no caminho, bastante arborizado e tal, pegavam água, tomavam água, respiravam um pouquinho, esticavam as pernas, porque é no final de uma serrinha, então era comum as pessoas pararem lá para tomar um pouquinho de água e para se refrescar. Mas olha que interessante, 50 anos aí caindo água, de repente parou, de repente acabou, a biquinha secou. Então, qual é o impacto ambiental que que gerou esse recurso? Esse impacto ambiental, a gente tem que observar, porque causa e efeito, né? Se eu tirar a causa, o efeito continua. Se eu solucionar o problema da causa, o efeito vai ser modificado, a água vai voltar. E aí começou-se um estudo, e aí tem uma plantação de eucalipto gigantesca na parte de cima, que vai exatamente até a divisa na porteira e na cerca, e logo embaixo, que já começa a estrada, tem a biquinha. E aquela plantação de eucalipto, ela está lá também há 15 anos, 20 anos, e muita mata nativa também e tal, mas, conclusão, secou. E agora precisa ser analisado quem é que vai ressarcir esse impacto. A concessionária que plantou lá para o dono da terra, ou o dono da terra que explorou a plantação do eucalipto e secou a água? E será que foi o eucalipto que secou a água? Será que é o eucalipto que seca a água? Não tem ainda uma decisão, isso ainda está em estudo, mas o fato certo é que a biquinha, que jorrou por mais de 50 anos, parou de jorrar. Então, precisa fazer um planejamento de recurso hídrico? Eu não tenho dúvida que precisa ser feito. Eu não tenho dúvida que precisa de planejamento para que o impacto ambiental seja analisado. Então, esse instrumento é de responsabilidade da ANA, Agência Nacional da Água. Agora, olha que interessante, nada disso é gratuito. A cobrança pelo uso da água está prevista lá na Política Nacional dos Recursos Hídricos, na Lei 9433. É uma obrigatoriedade esse pagamento. Como é que é feito? Calma. Como é que é feito? A maioria... Oi? Professor, é o Lucas, bom dia. Oi, Lucas, bom dia. Tudo bom, professor? Desculpa. Eu estou bem. Graças a Deus. Interromper aí a aula. Tá. Só a vir com a aula aí, mas é que eu preciso dar uma saída que eu vou trabalhar um pouco, tá? Perfeito, Lucas. Eu entrei no AVA aí para assistir a aula, eu fiz o AVA do senhor, mas agora... Ok, é importante o AVA. Mas tudo bem, só para deixar o senhor ciente que eu não entendi o que aconteceu no AVA, sabe? Mas eu vou ver o que está... Tá cortando. Trabalhar, tá bom, Pedro? Tá ok, Lucas. Pode ir trabalhar, sim. Cuidado só. Use aí todos os recursos para se precaver, mas pode trabalhar, sim. Eu aceito aqui, tá tudo ok. Com relação ao AVA, tem que entender o que está acontecendo aí, tá? Se você não tem acesso ou se está limitado, aí eu não tenho esse recurso. Mas se precisar, qualquer coisa que você precisar, pode pedir que eu envie para você. Não, tudo bem, sem problema. Eu só estou falando para o senhor o seguinte. Eu entrei hoje para poder ter acesso à sua aula e tá como se eu não tivesse feito as atividades, sabe? Mas tudo bem, professor. Eu vou ver o que eu posso fazer nisso daí, tá bom? Fica com Deus aí. Legal, muito obrigado. Imagina, um grande abraço. Então, gente, olha só, a Agência Nacional da Água é o órgão que faz a fiscalização, faz a interpretação e o acompanhamento de todo esse sistema, está de olho em tudo que está acontecendo. E aí vem a cobrança da água. A cobrança está prevista lá na 9433. Não pega tanto para a gente não observa tanto isso, porque é mais comum você receber a conta de água da SAEG, da Sabesp,
e fazer o uso, fazer o descarte, paga a água. Todo mês você tem conta de água e tal, e essa conta de água faz parte aí do seu dia a dia, né? Bruno testou, entrou aqui de novo, tal. Ok. Então, funciona assim. Estávamos com 13, estamos continuando. Então, como é que funciona essa cobrança? Olha só, para a agência, essa cobrança não é um imposto ou uma tarifa. Quando a gente paga a nossa conta de água, mesmo sem usar, eu tenho lá uma cobrança que é referente a um pagamento da disponibilização, que é o chamado custo fixo. A agência nacional, a própria organização, ela tem uma necessidade de manter o fornecimento. Então, se você tiver ou não utilizando, mas ela tiver instalada para você, você paga o mínimo, mas paga essa obrigatoriedade. Agora, se não tiver instalado, claro que ela não vai cobrar de você. Mas ela interpreta da seguinte forma: essa cobrança não é um imposto, não é uma tarifa que é cobrado pela distribuidora da água da cidade. Ela é uma remuneração pelo uso do bem comum público. Então, olha que interessante. Deixa eu ver se tem aqui alguém aguardando. Não tem ninguém aguardando, está tudo funcionando. Ok. Então, ela interpreta do seguinte: não é o imposto, não é uma tarifa. Você está pagando o uso de um bem de todos. Se você está usando algo que pertence a todos, você tem que pagar por ele. Então, essa é a interpretação. E aí, todos e qualquer usuário que captem água, que lancem efluentes, toda pessoa, todos e qualquer usuário que captem a água, que lance o efluente, qualquer empresa que usa a água do córrego para fazer a refrigeração do seu sistema produtivo, mesmo sem degradar nada, só passou, refrigerou e vai devolver. Se captou, tem que pagar por esse uso, é um custo que precisa ser lançado e a empresa vai pagar por isso. Então, todas as empresas que captem ou que lancem efluentes ou realizem uso não consultivo diretamente do corpo d'água, precisa cumprir o valor estabelecido. Então, a agência, você pede, ela aprova, daí ela vai falar, bom, já que eu aprovei, agora você paga. Nada mais do que uma interpretação. Eu não posso usar um corpo d'água sem retribuir, porque aquela água é democrática de todos, se eu estou usando, eu tenho que pagar por ela. A gente não tem essa regulamentação hoje no meio rural, mas eu acredito que com o tempo a gente tem essa obrigatoriedade. Se eu vou ser um produtor rural, eu estou produzindo e esse produto eu estou comercializando, na hora de comercializar, na hora de entregar, eu tenho essa necessidade de fazer essa retribuição, né? Esse custo, ele é normal, esse custo, segundo a agência nacional, esse custo existe e esse custo é praticado e é imposto para que todos utilizem o mesmo recurso de água. Então, é interessante essa observação, é interessante essa forma aí que a Agência Nacional interpreta, porque ela vai cobrar de você. Mas como é que funciona essa cobrança? Olha só, um dos parâmetros para definir o valor é bem simples. Quem usa e polui mais, o corpo d'água paga mais. Mas qual é esse valor? Mais ou menos parecido com o valor da água que a gente cobra. Claro que não tem o custo fixo, o custo da instalação é sua, o custo, a taxa de disponibilidade não existe. Então, se você paga uma conta hoje aqui de água no valor de R$100, provavelmente R$40 é o resíduo que você vai ter que pagar para tratamento, então essa água cai para 60. Se essa água tiver uma taxa fixa aí de R$40,
você vai pagar R$20. Lá no meio rural, você acaba pagando R$20 pela utilização da água. E na cidade, você paga R$100. Por quê? Porque existe o custo fixo da disponibilização e existe o custo fixo, que é o tratamento do resíduo. Você está usando a água, você está devolvendo a água sem tratamento para o meio ambiente. Se for dejeto, você tem que construir fossa, tal, e assim por diante. Mas o custo existe. É claro que existe um parâmetro. Então, se você vai usar para fazer produção agrária, você vai plantar, por exemplo, no final você vai devolver a água para o rio, mas você vai gerar uma plantação, e aí você vai ter o retorno da plantação, então paga pela água. É assim que ela pensa. E interessante que como é que é feita essa cobrança? Ela é por ação, não por omissão. Não vai chegar o boleto na sua casa. Você que vai acessar a Agência Nacional e clique aqui para gerar o seu boleto. Quando você clicar, já gera o boleto com data para pagamento. E essa data aqui, deixa eu ver, não tem ninguém chegando aqui, não, tá tudo certo. E quando você gera o boleto para pagamento, já aparece lá a data de vencimento, tal, pagou. Fiscalização, se um dia tiver uma fiscalização, você mostra todos os comprovantes. Aqui, ó, paguei mensalmente, ou se, é claro, a agência é mais inteligente que isso. Ela sabe que se você tem uma aprovação, todo mês ela quer saber se a conta está sendo pago. Da mesma forma que a prestadora de serviço comanda aqui, e cobra de você, a agência vai cobrar de você. Tem uma conta sua que está em aberta aí, você não entrou para gerar o boleto, mês de janeiro, fevereiro, março, ele está em aberto, aí você vai lá, gera o boleto, faz o pagamento. Então, é difícil fazer isso? Não. Por que as pessoas não fazem? Talvez porque não conheçam esse sistema. E aí você, direito ambiental, passou a conhecer essa metodologia. Então, o Sistema Nacional de Informação sobre os Recursos, ele tem aí os principais, a função principal: descentralização, coordenação unificada, acesso a dados. Tudo isso está pela internet. Mas, professor, aquela pessoa lá do sítio, da fazenda, não tem acesso à internet. Ela é um produtor rural, um produtor simples. Ok, por enquanto ela não está pagando. Mas a hora em que a conta chegar lá, ela vai precisar se adequar. Se a gente parar para imaginar que se a gente estiver vendo aí o mundo já industrializado, ou os países industrializados, Europa, América do Norte, você percebe que aquele cara que está lá na fazenda tem internet, sim, e ele é um produtor rural sério. E nós não somos hoje produtor rural sério, porque nós não temos recurso, mas nós produzimos dentro do nosso limite, com toda a honra que a gente pode. Mas vai chegar uma hora em que o recurso vai chegar até a nossa porta, e aí nós vamos ter que produzir. Para produzir, nós vamos ter que ter recurso suficiente, e aí nós vamos ter que pagar por esse recurso. Ok, Sistema Nacional funciona, eu tenho aí quem é responsável pelo sistema, o que o público destina, quais são as informações disponíveis. Ok, mais um clique aqui, deixa eu ver. Leandro Nogueira acabou chegando agora. Leandro está chegando, vamos dar continuidade. Tudo funcionando. Então, é preciso a gente observar quem é o responsável pelo sistema, a que público se destina esse sistema, quais são as informações disponíveis. Quando a gente está aqui na cidade, é fácil de observar tudo isso nós estamos pagando, nada disso nós estamos enfrentando, mas a partir do momento que existe uma divergência entre o que é cobrado e o que é fornecido, abre espaço para o direito ambiental. Exemplo é o que eu falei ainda há pouco, a respeito do condomínio, e todas as pessoas do condomínio entraram com uma ação conjunta, e a prestadora de serviço desobrigou ao tratamento prévio, porque eles estavam nada mais, nada menos pedindo que uma parcela do que estava sendo pago fosse descontado, dada a necessidade e imposição da fossa asséptica.
Então, a Agência Nacional, ela regulamenta isso daqui, ela funciona. Quais são os sistemas que compõem esse Sistema Nacional de Informação sobre Recurso Hídrico? Quais são? O SNIRF é composto por um conjunto de sistema computacional. Nada é feito à galega. Gente, acabou aquela época em que o Brasil fazia tudo nos papéis, os papéis eram arquivados, tal, e assim por diante. Hoje não existe mais nada no papel. Guilherme, convidado, chegou aí. Ok, nós estávamos em 15, saiu 2, chegou mais 3 e tal. Mas tudo funcionando. Então, nada é feito mais à galega. Se você for numa pequena agência, lá numa cidade pequenininha, tem lá todo o sistema computacional. As informações são genéricas, mas elas são atualizadas semanalmente ou quinzenalmente, mas são atualizadas. Então, esse sistema, do que é composto? De um sistema para gestão e análise de dados, sistema para regularização dos usos e dos recursos hídricos, sistemas para planejamento e gestão de recurso hídrico. Ok, sistemas hídricos. Como é que eu faço, então, o meu pedido, gente? Isso que é interessante. Como é que é feito esse pedido de outorga? Tá aí, vocês fizeram um trabalho, com certeza isso apareceu no trabalho de vocês, para quem estava fazendo, claro, dentro dessa linha. A outorga é a aprovação, é a concessão, é a utilização. A Agência Nacional de Água é responsável por emitir outorgas para a utilização das águas dos rios, reservatórios, lagos, lagoas, que é de domínio da União, que são aqueles corpos de água que passam por mais de um estado brasileiro, por território estrangeiro e assim por diante, inclusive os que estão nos municípios também. Também são outorgadas pela ANA as águas armazenadas em reservatórios administrados por entidade federal, pelo ASUD, tá lá o DENOC, o CODIVAP, né, o CODIVASF, por exemplo. Então, é bem simples. Como é que eu vou fazer? Eu vou clicar ali, lá na Agência Nacional, e a Agência Nacional vai, por meio do SNIRF, né? O SNIRF a gente viu aqui, Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Ele vai perguntar o que eu quero, por que eu quero, o que eu vou usar, como que eu vou fazer, tem que preencher um baita de um relatório para ele, mas é assim que funciona. Quem vai analisar normalmente é um engenheiro agrônomo, não é um engenheiro, não é um advogado, mas qualquer procedimento administrativo é composto já pelo advogado. E aí, quando eu faço isso, eu forneço as informações para o engenheiro, ele vai ficar satisfeito e vai absorver todas as minhas informações. Então, as comunicações de desistência de uma outorga e as solicitações de alteração da razão social do prestador de serviço, né, a pessoa rural, tal, ela deve ser feita diretamente no sistema Regla. Então, eu tenho agora aqui um novo sistema chamado Regla. O que é esse sistema? Ele é uma subsidiária, né, da Agência Nacional de Águas, é um sistema federal de regulamentação de uso, é o Regla. Essa agência de água elaborou uma nova ferramenta tal, de aprovação, então eu vou ter que clicar lá e ela vai falar que a minha outorga, a minha aprovação tem que ser feita baseada em cima desse recurso aqui. Quando eu clicar nesse recurso, eu vou cair nessa tela, e essa tela é que vai fazer as exigências. O que é que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu vou fazer, quanto que eu vou tirar de água, o que eu vou usar, como que eu vou devolver e tal. São informações, e essa agência reguladora é que vai outorgar. E quando ela aprova, ela informa para o Sistema Nacional de Informação do Recurso Hídrico, que passa a informação internamente, e eu tenho que clicar lá no meu boleto para que eu pague aquilo que eu esteja utilizando. Ok, está tudo em dia aqui, não tem ninguém querendo acessar. A informação para mim é rapidinha. Alguém entrou lá, já clica uma bolinha aqui.
Aí eu já registro. Então, gente, é bastante interessante esse sistema aqui. Essa outorga aí, todos os estados são cadenciados, obrigados, clicou, independente de onde esteja, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins, tal. Morei no Tocantins, vi como é que funciona na prática isso. Fiz vários trabalhos no Tocantins, principalmente na época aí do Siqueira Campos, que era o governador lá do Tocantins. Um estado lindo, maravilhoso. Quente pra caramba, quente demais. Entrou no carro, liga o ar-condicionado, saiu do carro, correndo, entra na loja, tem ar-condicionado, no shopping tem ar-condicionado. Tudo é quente, mas é um estado novo, bonito, muito agradável. E tem muita água, então precisa ser regulamentado. Está lá a regra que faz a imposição dessa obrigação. Você vai ter que cadastrar, vai ter que colocar o seu CPF, seu CNPJ, você é um produtor rural ou algo parecido. Então, tudo funciona. Tudo isso está no nosso dia a dia. Existe aí a nossa outorga, existe aí a nossa aprovação, e essa é uma imposição feita pela lei, qual lei? 9.433, de 9 de janeiro de 97. Então, gente, esse material aí fala sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos, da unidade 3. O que cai na prova é a unidade 1 e unidade 2. O que cai na prova é unidade 1 e unidade 2. Na unidade 1, nós temos aí introdução ao direito ambiental, levei lá o slide na sala, a gente ainda estava no presencial, princípios gerais do direito, a Constituição da República, como que ela absorveu, como que ela admitiu. Comecei a falar lá na sala, depois aí passamos já para o sistema novo, para a metodologia nova, gravando a aula, depois gravando o MP4, eu vou abrir a câmera aqui para vocês me verem. Ok. Um beijo para vocês aí, gente, morro de saudade de vocês. Bem-vindo novamente. Espero aí que o Bruno pague esse café que ele está devendo para nós aí. Quando a gente voltar, uma confraternização, cada um leva uma coisa, mas o Bruno que vai ter que montar para nós. Bruno, agradeço aí pela sua dedicação. O Bruno corre pra caramba. Bruno é uma pessoa muito dedicada. Mandei para ele umas planilhas pedindo informação a respeito aí de telefone. Só ele tem essa informação, representante da sala. O e-mail, porque ele vai montar a planilha, vai devolver a planilha para mim. A gente tem aí pouco tempo para resolver todas as informações, gerar nota e tal. Caso ocorra alguma divergência, na hora eu toco o telefone, olha, fulano, tal, sou eu, o próprio daí e tal. E aí eu vejo o que está acontecendo para a gente estar mais próximo e poder resolver todas as informações, porque nós não estamos no presencial e o nosso prazo é curtíssimo. Então, retornando aí, o que cai na prova? Código Florestal. Peguei o exemplo aí do Código Florestal, tá aí, Código Florestal, deixei o slide disponível, todas as informações estão lá no AVA, acessa o AVA, olha o código. Uma coisa que eu quero que vocês mantenham em dia, entra lá no AVA, por exemplo, Código Florestal, qual é a lei que faz a introdução, a regulamentação do nosso conhecido Código Florestal. Vai lá no planalto.com, baixa a lei, tudo que nós estamos falando, nós estamos regulamentando. Hoje, por exemplo, falamos sobre a água, está aí, 9433, baixa ela, deixa ela disponível. Vamos falar sobre o Código Florestal? Vamos, baixa a lei, deixa lá disponível para vocês. 12651 é a lei que vai falar sobre o florestal. Ou seja, tudo está relacionado a uma lei. Então, lá na prova, nós vamos usar. Como é que vai ser essa prova? Semana que vem. Recebi aí a regulamentação da escola, como é que ela quer que faça a prova. Então, na semana passada eu não tinha essa informação, agora eu tenho. Como é que vai ser feito? Na semana que vem, às
8 horas da manhã, eu vou disponibilizar para você um formulário que é o acesso às questões da prova. Então, vou abrir aí a aula, tal, e de repente nós vamos estar juntos, e aí você vai ter o link para poder acessar e enxergar a prova. Quando você enxergar a prova, vou estar junto com vocês até 9h50, 10 horas, tal, mas também estou durante o dia, pode conversar comigo, não vejo problema nenhum. E aí você tem 24 horas para me devolver a prova. Você vai receber, vai baixar, professor, ó, tá tudo ok e tal, vou começar a resolver. E lá no final do formulário tem um clique, você vai enviar as respostas e eu vou receber aqui. Cuidado, só tem uma alternativa, uma opção. Na hora de enviar, é só uma vez. Não pode ficar enviando uma, duas, três, quatro. Enviou a primeira, travou o sistema, daí a resposta está feita. A prova tem perguntas, eu tenho aqui perguntas optativas, né? Você vai poder escolher A, B, C, D. E também tem dissertativa, algumas questões dissertativas para você colocar o seu ponto de vista. Então, o que eu não gostaria de ver na prova é a resposta exatamente igual quando a gente tiver que colocar a dissertativa. Claro, o que você for colocar A, B, C, D, A, todo mundo vai colocar na questão certa. Então, não tem problema com relação a isso. Mas na hora de fazer uma questão dissertativa, eu quero o seu ponto de vista. Eu quero a sua fundamentação. E quanto tempo você tem para fazer isso? Você vai pegar a prova às 8, no outro dia, 7h59, aperta o botão, o último minuto, devolve a prova para mim e está entregue. E aí você começa outra prova. Aí eu tenho até o dia 5 para poder corrigir tudo isso e lançar essa prova. Tudo isso funciona, nossa prova é só sobre a unidade 1 e sobre a unidade 2. Hoje eu já avancei, já estou na unidade 3, 3.2, mas não cai na prova. Só vai cair na prova a unidade 1 e a unidade 2. Unidade 1 e unidade 2. Trabalho, e vocês já enviaram para mim o trabalho no e-mail antigo. O e-mail antigo, ele está se referenciando exclusivamente à primeira etapa do trabalho, porque eu cobrei, quero saber o que vocês estavam fazendo, falando, tal, como é que você ia resolver esse trabalho. E a partir de ontem, eu mandei o e-mail novo, a partir de ontem, você, tendo que devolver para mim, preenche lá aquela tabelinha, porque são muitos alunos de muitas turmas, e eu redividi aquele e-mail específico, não é mais o meu e-mail, não. Não é mais o meu e-mail particular, exatamente para não se perder a quantidade de informações. Aí você manda para lá eu não converso, só recebo, pego ali as informações, coloco nas caixinhas e já vou conferir, lançar a sua pontuação. Mas eu preciso que você leia o corpo do e-mail, na hora de devolver, siga a receitinha do bolo, preencha lá cada um dos campinhos, é preciso estar em ordem, em dia, coloca lá as informações certinha, para ele cair na caixinha. O assunto, atenção lá no assunto, tem uma regrinha para colocar a resposta, a hora que o e-mail chegar já cai na caixinha e eu vou conferir para poder lançar o ponto. A prova vai ser pelo Microsoft Forms, você vai receber o link, clica no link, ele vai abrir para você o formulário, e aí você já vai respondendo, tem 24 horas para responder, e depois, por último, clica na teclinha enviar, e aí está resolvida a prova. Qualquer dúvida, eu vou estar junto com vocês aqui a semana que vem. Para mim também é tudo novo, é um sistema novo, uma ferramenta nova, também vou estar aprendendo, e junto com vocês, daí já será a terceira prova, e aí eu espero que já tenha um pouquinho mais de prática, né? Segunda-feira que vai ser a primeira, mas eu acho que vai dar tudo certo. Então, retornando aqui a nossa telinha, tá aqui o pessoal, tá aqui vocês, morrendo de saudade aí de vocês, dos nossos encontros, 3 semestres juntos. Esse tipo de aula é bastante cansativo, o professor não para de falar, o professor está aí
quando a aula é integral, por exemplo, no caso de vocês, é DIB. Quando não é aula DIB, eu vou até às 11 horas, e aí gaja a garganta, né? Eu dou aula de manhã, às vezes dou aula de manhã e à noite, quase todos os dias, exceto quinta-feira e sexta-feira, que eu não dou aula de manhã e não dou aula na quinta-noite. O restante, e segunda-feira de manhã, o restante, todos os de manhã e de noite, nós estamos juntos. E ainda assim, eu tenho as outras obrigações que não pararam. As outras obrigações existem. Até a semana passada, eu estava aí com um recurso um pouquinho pior, estava usando que o escritório está fechado, então não tem ninguém trabalhando no escritório, o apoio operacional do escritório também está fechado, e aí eu transferi tudo para casa, estou aqui, mas a minha internet não era das melhores, agora eu instalei uma internet mais decente, exatamente para dar mais atenção, para dar mais apoio para vocês, para mostrar, olha, gente, qualquer coisa que vocês precisem, eu estou aqui, não é para travar, não pode travar. Então, eu dei uma aperfeiçoada e no final da semana, aí, na quinta-feira, acabou instalando para mim um recurso um pouco mais melhorado. Tirei aquele microfone que eu estava aqui, coloquei um microfone um pouquinho mais avançado, não sei como que chega a informação, até mesmo hoje, acho que era a Bruna, estava conversando comigo, eu estava com o microfone, com o meu áudio fechado, e depois que o lerdão aqui percebeu, daí eu fui lá e abri o meu microfone. Mas tudo para mim é novo também, para vocês eu acho que tem bastante coisa nova, o importante morro de saudade de vocês, gente, gostaria muito de estar aí do lado, que nada disso estivesse ocorrendo, que a gente pudesse estar próximo, estar se abraçando e estar tocando o nosso dia a dia. Valeu, gente, essa matéria é DIB, não se esqueçam disso, DIB, como é que funciona? Metade da aula eu ajudo vocês, a outra metade vocês correm atrás, senta, estuda, tal, então tem mais 1h30 aí para vocês baixarem as leis, pesquisarem e evoluírem. Não deixa a missão, por exemplo, direito ambiental, vou cumprir tabela. Eu acho que se você puder observar isso de forma diferenciada, você vai perceber que poucos advogados trabalham e é uma forma, sim, de fazer o dinheiro chegar todo mês no seu caixa do seu escritório e dar um up, né, para que você se mantenha até em outras áreas. Então, esse dinheirinho constantemente está caindo lá, não falta, você faz um trabalho, abre outro, faz outro, abre outro e assim por diante. Porque o meio é esse e tem muito serviço para você trabalhar. Gente, perguntas, estou aí, agradecendo a todos vocês, agradecendo o Bruno pelo apoio, pela atenção que ele tem me ajudado muito aí para gerar todas essas informações, a vocês cederem as informações para ele, para que a gente não deixe nada sem resposta e eu esteja aí na frente para poder dar atenção para vocês. É de vocês aí o microfone, pessoal. Professor, agradecendo a aula de hoje, eu não sei o que aconteceu no sistema, mas eu fiquei bastante tempo, pelo menos mais de meia hora, para conseguir ser aceita. Então, assim, eu comecei a entrar por volta das 8h15, só fui aceita quase 9 horas. Então, eu não sei o que aconteceu no sistema que deu esse atraso e parece que não foi só comigo, porque pelo grupo eu vi que a Jane também teve esse problema. Então, eu não sei o que foi aí no sistema que demorou para fazer a nossa aceitação. Mas agradecendo o senhor aí a aula de hoje e aproveitando para fazer um apelo, o Hemocentro está precisando mais do que nunca, talvez, a questão sanguínea, né? Eu não tenho peso para doação, mas estou levando um pessoal agora para fazer a doação. E quem puder estar fazendo, aproveitando aí a aula do senhor, não é o tema, mas é um assunto de utilidade pública, que realmente possa ter uma conscientização aí, quem puder, está agendando, está com hora marcada o agendamento, para que possa ter as questões assim de saúde preservada, né?
mas está bem crítico a situação. Então, estou me permitindo agora fazer esse apelo aí na aula do senhor, e quem puder divulgar e puder fazer a doação, para a gente tentar sair com o maior número de pessoas vivas dessa pandemia. Obrigada, professor. Não por isso, ok. Você é uma pessoa que está uma das primeiras que chega, eu tenho certeza aí, que estava já aguardando. A Bruna ficou desesperada, me ajudando aí, a gente conversando. O Mel, que também estava na aula, acho que tinha 3 ou 4. E o pessoal querendo acessar, e o meu recurso fica limitado, porque eu só, a partir do momento em que eu enxergo você, é que começa a abrir a ferramenta. Também não sei o que pode ter acontecido, mas graças a Deus deu certo, mesmo com um certo atraso. Eu acho que o que acontece? Esse Microsoft Teams, quando chega 8 horas da manhã, todos os professores estão abrindo, todo mundo está acessando, pode dar aí, nesse instante um peso maior e acaba prejudicando né, o acesso. Pode ser, não conheço, sistemicamente não conheço, tanto que eu deixei a minha ferramenta aqui o mais preparada possível para não atrasar, para que não prejudique ninguém. Mas ok, espero aí que dentro dos limites, né, que a gente possa, eu consiga atender vocês o mais rápido possível, né? Mas muito obrigado. Ok, pessoal? Valeu, professor. Obrigado, viu? Valeu, Leandro. Um abração. Grande abraço. Obrigada, professor, pela aula hoje. Bom dia. Bom dia, Bruna. Obrigado de você me ajudar aí, de dar um alerta que o pessoal estava querendo entrar. E aí nós começamos a mexer nas coisas aqui para ver o que dava para fazer, mas acabou dando certo. Obrigado pela sua atenção. Bom dia, professor. Falou. Ok, grande abraço. Vou fechar a minha câmera aqui, vou deixar um pouquinho o meu áudio, enquanto vocês estão fechando aí e tal. Nesse instante, vou parar a gravação. Gravamos aí.